Vinhetinha. Foi? Mas eu não sei se eu vou fazer assim igual o Whindersson faz. Não sei fazer, não. Começamos. Começamos? Começamos? Sim. Começamos mais um Atcast. Estamos em uma nova gravação aqui para vocês. Por enquanto, logo logo estaremos ao vivo para você nos acompanhar. E aí, olha quem tá comigo aqui hoje de novo. Voltamos? Voltamos do Instagram direto pro YouTube. É verdade, a nossa primeira foi só no Insta, né? Acabou não dando certo lá, mas funcionou para treino, né? Para treino, exatamente. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos falar sobre marketing na construção civil. Hoje eu não estou aqui, estou aqui como publicitária. O cenário tá mudando, né? Olha, temos aqui uma bela vinheta em looping, temos uma iluminação direta, indireta, estamos com novos ângulos de câmera. Cada podcast a gente vai mudando um pouquinho, vamos subindo esses degrauzinhos aí, né? Exatamente. Mas e aí, conte-me, Tamires Dutra de Freitas, CMO, CEO... Falou Silva? Ah, vou fazer o quê, né? Eu vou te forçar? O que você pode falar pra gente da Dunk? Eu sempre cito o nome da Dunk, sempre cito o seu nome aqui em todas as nossas conversas, nossas postagens. Eu queria que você começasse falando pra mim um pouquinho de quem é a Dunk. De quem é a Dunk? Achei que era entrevista ia falar sobre ático. É porque eu quero puxar qual é a influência da Dunk sobre a Ático. Então, primeiro, eu preciso que você fale quem que é a Dunk. Bom, vamos lá. Vou começar igual a Rafa. Para quem não sabe... Bom, mas a Dunk é uma agência de comunicação. E a gente tem a proposta específica de trazer um know-how de comunicação, de publicidade, muito do que o mercado publicitário, as maiores empresas, as maiores marcas acabam monopolizando. De Monopoly. De Monopoly. Mas elas acabam monopolizando muito todas as estratégias de mercado que faz sentido exatamente para as marcas. Então, a proposta da Dunk é exatamente trazer esse planejamento estratégico criativo e aplicar todas as estratégias de comunicação, todo o conhecimento de meios de comunicação para as marcas que não são tão grandes como Itaú, por exemplo, que acaba ali trazendo a maioria do conhecimento e da ativação, de fato, de publicidade no mercado. E, às vezes, até tem mais de 1, 2, 3 agências atuando lá, né? Muito, muito. Então, isso é algo comum, né? As grandes empresas não atuam só com uma agência. Exato, porque é exatamente por ter essa parcela muito grande do mercado publicitário que as grandes empresas têm muitos serviços e muitos produtos e acabam trazendo muitas agências ali para atender. Então, como eu trouxe toda essa bagagem do mercado publicitário para aplicar na própria Dunk, para conseguir fazer com que todas as empresas também consigam ter esse acesso às estratégias de grandes marcas. Então, a Dunk ela tem exatamente essa proposta, esse olhar 360, mas esse olhar para o negócio também, que eu acho que é o principal item, a principal características que a gente consegue trazer. Então, olhar o próprio negócio, mas trazendo todo o know-how de comunicação e trazer essa mescla, né, essa unificação do objetivo do negócio com o objetivo de comunicação. Que aula! Aulas! Aulas!
você tocou em duas coisas ali que me remeteram características também da Ático, né? Acho que a primeira é sobre as empresas que se tornam especialistas em algo, né? Eu acho que essa é uma proposta da Ático. A Ático tende a ter uma visão 360, mas a gente se identifica como uma empresa que está caminhando e está evoluindo para se tornar uma empresa especialista. Não necessariamente você vai ser uma empresa especialista em uma coisa e você vai se limitar àquilo, mas ser especialista, por exemplo, no nosso último episódio eu comentei que a gente não faz projeto. Mas o fato da gente não fazer projeto não significa que a gente não entende um pouquinho de projeto. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem arquitetos, a gente tem uma galera que tem know-how, que conseguiria desenvolver, mas com certeza não desenvolveria como os nossos parceiros que são especialistas. Então, eu acho que isso é uma coisa legal e que me remeteu aqui, eu queria compartilhar. E a segunda coisa é a palavra negócio, né? Eu acho que a gente, até pelo nosso convívio, por respirarmos o mesmo oxigênio em todos os sentidos, a gente conseguiu, sem perceber, desconstruir essa ideia de que o marketing é só um post, o marketing é só um videozinho, um layout, um portfólio, alguma coisa mais visual, né? Eu digo isso porque, olhando para o nosso próprio mercado da construção civil, dificilmente você encontra uma construtora que seja pioneira ali ou que seja especialista, que tenha uma área, né, uma BU ali especialista em marketing. Normalmente você acaba encontrando empresas da construção civil com essas características voltadas para a incorporação, que normalmente é aquela incorporadora que incorpora e precisa do marketing para poder fazer a venda do negócio. Sim, sim. E é engraçado que, olha só, quando eu falo do marketing para o negócio, é o negócio, né? A gente cai no negócio, mas como que você enxerga isso? Negócio dentro da construção. O que é não, acho que eu nem entraria tanto assim para a construção, mas como que a gente embarca o marketing dentro da empresa? Como faz essa unificação, né? Uhum. Eu acho que um excelente exemplo, e a Dunk e a Ático consegue ser muito parecido nesse sentido, que é trazer esse olhar do negócio para a prática. Então, muito do que a Ático faz também não é só a entrega ali da obra propriamente dito, é trazer o conhecimento do negócio. Então, assim, é exatamente isso de, franqueado, ou que seja lojas próprias, e etc., mas no varejo, vocês aplicam muito o conhecimento que vocês têm de varejo para o próprio negócio e não só obra. Então, não tem só aquela execução, tem, olha... cliente, você precisa fazer isso em tanto tempo, porque se você reduzir o seu tempo, você tem mais faturamento, né? Alguma coisa assim que você sempre traz. Se você puder explicar exatamente, porque acho que eu não falei tão bem. Mas essa mescla de olhar de negócio com a entrega que você faz, eu acho que a gente tem isso em comum. Mas explica exatamente o que é essa parte que eu acho que eu falei. O que a gente faz normalmente é olhar o cenário do empreendimento. Eu bato muito na tecla empreendimento, porque dentro de empreendimento eu entendo que não é só a construção, não é só o imóvel, não é só o negócio, não é só o produto, é tudo isso que compõe o empreendimento. Então, quando a gente vai oferecer um serviço para um cliente, a gente olha o todo. Desde o período de compra e aquisição do imóvel, do terreno, ou de um aluguel, até o período de inauguração. E o nosso entendimento eu vou usar um exemplo de um imóvel locado para uma implantação de uma loja e de produtos variados. Quando o cliente ele vai lá e faz uma negociação de um aluguel, ele pode contornar a visão do empreendimento dele naquele momento. Porque naquele momento ele consegue negociar um período de carência.
certo? O que é a carência? A carência do aluguel é o período que você passa com o imóvel à sua disposição sem custeá-lo. Então, se eu faço um contrato de aluguel de 12 meses, com um período de carência de 3 meses, eu estou tendo 3 meses de abono. E esses 3 meses a gente consegue utilizar para fazer a obra, por exemplo. Qual que é a parte mais legal de quem consegue ter uma boa visão de negócio nesse sentido? Se você tem 3 meses de abono contratual, não significa que você tem 3 meses para você ficar tranquilo. Significa que você tem 3 meses para lucrar ou para diminuir a sua curva de investimento. Esse é o olhar que a gente traz e compartilha com os nossos clientes. Eu tenho uma máxima aqui dentro sobre prejuízo. O prejuízo não é só o dinheiro que você perde, é o dinheiro que você deixa de ganhar. Então, se você tem a oportunidade de rentabilizar algo e você não rentabiliza, você tem um prejuízo, porque aquela oportunidade passou. Esses 3 meses é uma oportunidade. Quando você faz um planejamento, você faz um projeto em 15, 20, um mês que seja, você implanta aquela obra e você consegue otimizar, ao invés de fazer a obra em 2 meses, você faz em 30 dias, você ainda tem um mês de carência. Ou seja, sua loja está inaugurada, ela passa por um período que em shopping a gente chama de vacância, né? Que é a aderência do público com o teu negócio. E aquele mês que você tem de carência, se você não paga o aluguel, você tem um mês de despesa a menos. Exato. Ou seja, se você faturou 1 milhão e você paga, não sei, 100 mil de aluguel, você faturou 1 milhão e você tem menos 100 mil de despesa. Essa é a visão que a gente traz voltada para o negócio e eu não tinha pensado nessa não tinha visualizado essa nossa troca. É verdade, exato, você tem razão. Exato. E eu acho que não só isso, eu acho que o operacional também vocês conseguem muito. Porque assim, a gente acompanha muito, né, o dia a dia, as entregas Ático, Dunk, então a gente realmente entra ali no negócio e absorve muito dessas próprias entregas. E vocês, além disso, vocês também falam muito do operacional em si, né? Que, olha, a gente está olhando, vamos colocar a tua loja para operar, é melhor você fazer dessa forma, porque você vai operar mais rápido exatamente com esse objetivo. Você quer que o cliente, ele ganhe também, né? Exatamente. Então, quanto ele puder economizar, também é um ganho. Sempre que a gente entra nessa curva, a gente pensa que se o nosso cliente ele consegue operar, faturar e aumentar a curva de rentabilidade dele, a possibilidade dele ter uma nova abertura ou que ele tenha um saving no CAPEX dele para anual, com certeza no próximo ano ele vai alavancar o investimento dele com a previsão do saving que ele teve no ano passado, e isso vai voltar para a gente como novas oportunidades. Isso seja para uma grande rede ou seja para um franqueado, enfim. O franqueado eu acho que é muito legal a gente observar porque ele sente muito na pele, né? Quando ele senta para fazer uma negociação de uma franquia, ele recebe um BP. Nesse BP, ele tem um estudo de payback. O payback nada mais é de qual período que ele vai operar pagando a operação dele e em qual momento ele atinge o retorno do investimento dele. E cara, isso é a base do negócio. Se o cara está entrando em 3 meses e ele consegue ter uma previsão que ele vai faturar 50 mil mensal e ele fatura 60 mil mensal, esses 10 mil é superávit. Então ele consegue reduzir o período de payback dele, que vamos supor, maturação, 2 anos. Se ele reduz de 2 para 1, ele vai ficar parado nesse outro ano? Não. Se ele tem uma disposição, uma predisposição a ter uma capilaridade de negócios, com certeza ele vai fazer um novo investimento em uma nova franquia. E adivinha quem que ele vai acionar? Para quem ajudou a olhar o negócio junto com ele. Exatamente. Uhum. Então é uma coisa que a gente tem como cultura. Eu e a Rafa, até você também, quando a gente já chegou a dividir clientes nesse sentido, né? Até de grandes redes, de
de sentar e ter uma visão de inauguração, de lançamento, de como entregar a marca para o negócio, para o mercado, né? E quando a gente senta para conversar com o cliente, raras são as oportunidades que a gente não divide esse conteúdo, né? A gente não consiga passar também toda essa entrega, porque eu acho que está muito voltado. O que a gente entrega, o a mais, é o a mais do escopo. O escopo é aquele negócio, não faz mais que a tua obrigação de entregar. É o além do escopo que está a diferença ali. O fácil é que o a mais é o que a gente gosta de fazer. É o a mais que a gente gosta de fazer, exatamente. Então, acho que e aí já puxando para o lado ali de comunicação também, é exatamente esse olhar desse entendimento que a gente traz da própria Ático, mas de todos os nossos clientes, a gente se aprofunda para entender o que está acontecendo no negócio, quais são os objetivos do ano, o que ele está olhando para a expansão da própria marca, para aí sim a gente conseguir trazer esse olhar de comunicação e de marketing para fazer essa unificação. Então, realmente, a gente não fala não são só as publicações ou algo nesse sentido. Ela é parte de um todo, que eu acho que é o mais importante que a gente consegue trazer. Então, quando eu entendo o teu negócio, eu não vou ficar lá só pesquisando ou só entendendo o que todo mundo está fazendo. Eu entendo o que o mercado está fazendo e eu faço toda a adaptação, toda a estratégia olhando para esse negócio. Então, se o teu objetivo de negócio é ter mais clientes do varejo ou algo nesse sentido, não faz sentido eu fazer uma estratégia de comunicação que eu estou falando para o mercado de residencial, por exemplo, ou de pet. Então, tem que ter muito esse olhar, traz essa comunicação, mas traz esse objetivo de negócio vinculado, que é essa entrega que você também consegue fazer pela Ático. Então, acho que isso é muito homogêneo. Exato. Acho que a gente entrega ali por osmose. Por osmose, Isso está tão presente no nosso dia a dia que a gente acaba seguindo como música, né? Naturalmente. Sim. E quando eu falo que é o que a gente gosta de fazer, eu tenho como base, dentro de uma formação de um profissional, que uma das características que eu mais gosto de observar é a criatividade. Eu acho que uma pessoa com criatividade, ela vai para qualquer lugar, cara. Ela pode ser um matemático, um matemático que entende de números, por exemplo, ele tem que ter a criatividade para olhar uma equação e desenvolver a arquitetura daquela equação. Então, não são só números. Você precisa conseguir olhar para um objeto e enxergar através dele, ou além. Então, esse dia a dia que a gente tem é muito embasado na criatividade, né? O que a gente... E essa criatividade, com certeza, é fomentada pelos nossos clientes, né? A gente, no ano de 23 agora, né? 21, talvez. No ano de 21, quando a gente já tinha um relacionamento com a Cacau Show... Por um lapso, a gente começou a conversar, ter alguma troca e, de repente, a Dunk estava fazendo o lançamento da campanha de Black Friday da Cacau Show, porque surgiu uma oportunidade e a gente já tinha alguma coisa ali de uma conversa de um cliente que já era meu e, de repente, poxa, aconteceu. E... isso não é só oportunidade, eu acho que a criatividade faz com que a gente a todo momento esteja pensando fora da caixinha e isso nos move para lugares que a gente ainda não conhece, né? Você ficar no arroz e feijão ali apertando o botão, funciona também. Isso é necessário você ter uma disciplina. Mas você apertar o botão e estar olhando além do botão, eu acho que é o grande diferencial, né? Exato. Eu acho que
é que, no fim das contas, o que a gente faz, assim, o que a gente se propõe, esse olhar de negócio. Eu falei que o escopo não faz mais que a obrigação de entregar, mas esse além para a gente é o que a gente entrega na obrigação mesmo. A gente coloca no escopo que aquilo faz parte dessa própria entrega. Então, fazer o entender do negócio, vincular ao planejamento, tá com o cliente no dia a dia para entender o que ele está passando no dia a dia também, já trazer soluções, já é a parte do escopo ali que a gente traz para... É minha obrigação entregar isso, porque eu sei que é o que faz diferença para o cliente no final do dia. Que fera, hein? Sim, a gente nem sabia que era tão parecido assim, né? Pois é. Negócio. Eu acho que acaba que no final das contas é tudo igual, né? Só muda o produto, mas o negócio é o mesmo. Mas eu acho que reflete muito quem está na linha de frente. Sim, mas eu digo a entranha do negócio, né? A forma de pensar, as burocracias, os processos. Você acaba tendo uma igualdade de linha de raciocínio, né? E falando em escopo e obrigações, eu vou te falar de uma coisa, né? Acabei nem compartilhando, mas depois que a gente falou, em algum momento, talvez na live ou talvez no último episódio, não lembro, alguns amigos me ligaram e começaram a falar, pô, aquilo que você falou, né? Análise SWOT, o que é isso? Visão de empresa e tudo mais, né? E é uma coisa que a gente sempre faz, que a Dunk desenvolve pra gente e traz uma visão que pavimenta o nosso caminho perante o ano, né? E ainda na entranha entre marketing e negócio, cara, eu acho que eu vou pedir para você explicar um pouquinho do que você fez pra gente. SWOT. Vamos lá. Bom, a SWOT, ela às vezes é um pesadelo na vida do publicitário. Mas é uma análise que é super importante. A análise SWOT, ela traz exatamente uma análise interna e uma análise externa. Então, é o micro e o macro. O interno, do ponto de vista da empresa, então, quais são as forças da empresa, quais são as fraquezas da empresa, olhando de dentro para fora. E quando a gente olha de fora para dentro, que é o que está acontecendo no mercado, que pode ser uma ameaça para o meu negócio, ou que pode ser oportunidade para o meu negócio. Então, quando a gente entra no planejamento e a gente faz o planejamento tanto prático quanto para todos os nossos clientes, a gente olha e traz exatamente... Olha, cliente, olha o que está acontecendo no mercado, olha o que você pode aproveitar, olha aqui onde você está, você não está indo tão bem, olha, vamos aproveitar o que você já tem de força e vamos usar isso na comunicação, dar visibilidade para isso. Então, eu costumo dizer que a comunicação, o marketing, ele dá visibilidade, principalmente quando as empresas elas entregam coisas relevantes, é muito mais fácil. Você cria uma comunicação. É o anabolizante do negócio. Exato, para você conseguir só expor mesmo e trazer aquilo como força de marca. Então, principalmente quando na SWOT aparece as forças da empresa, a gente aproveita aquilo ao máximo para conseguir, olha, a empresa ela diz isso, mas ela também faz isso. Ou se ela não diz, a gente mostra que ela faz. Porque a força da marca, todo o objetivo de longo prazo, ele é muito importante para que a empresa consiga ter um dia a dia já pautado com esse propósito, né? Que é o que a gente tanto fala. E nem sempre a estratégia é única, né? Às vezes você tem uma determinada estratégia para momentos pontuais. Então, não significa que a sua estratégia vai ser feita hoje e vai ser a mesma estratégia daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. Não. Às vezes você faz uma estratégia macro, que é o caso da Ático, e para atingir o objetivo daqui a longo prazo, você tem que decupar isso e começar a trabalhar pontualmente, às vezes até na contramão, né? Eu tô indo lá para a tendência de mercado porque eu tenho um skill dentro da minha empresa que atende aquela necessidade, mas o meu objetivo tá no extremo oposto daquilo, porém, pela minha análise de mercado, eu só terei
oportunidade de negócio para a minha contramão daqui a X tempo. Então, meus caros áticos e dunkers, se vocês não estão fazendo análise SWOT, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de negócio. Basicamente é isso. Mas eu acho que desse ponto, principalmente de trazer da SWOT, olhar as oportunidades e o que trazer para esse planejamento, o planejamento ele precisa ser feito para que você tenha uma linha e um caminho que você sabe por onde você vai passar. Mas ele não é fixo. Você precisa olhar, reavaliar o que está dando certo, o que não está, e vai fazendo esses ajustes ali no meio do caminho. Mas o mais importante, quando a gente olha para esse planejamento, principalmente de comunicação, você precisa ter muito um olhar, o que eu quero a longo prazo. E a longo prazo, a gente fala muito de construção de marca. Hoje, muitas empresas não olham para isso, não se preocupam com isso, mas a própria construção de marca é o que vai te ajudar quando você não tiver negócios batendo na sua porta, quando você não tiver cliente batendo na sua porta. Então, hoje tem muitos negócios, pequenos negócios, que ficam muito... eu já tenho cliente, esse aqui já é fixo, tá tudo bem, eu não preciso fazer isso, eu não preciso olhar para a exposição de marca, porque já está aqui tudo certinho. E quando um ou outro te der dor de cabeça? Quando um cliente que é 70% do seu faturamento sair? E quando o seu nicho de atuação entrar em escassez? Exato. A sua marca é o que você precisa a longo prazo. Então, hoje eu estou fazendo, mas não tem muito retorno. Filho... Construção de marca leva anos, sabe? Então, Guará na Antártica, Havaianas, tudo isso levou tempo. Eles não fizeram o peso que eles têm em um mês. Então, precisa. Então, você tem que ter o planejamento de longo prazo, de médio e o de curto, que é o que está vinculado muito ao objetivo do negócio do ano. E, às vezes, o próprio mercado vai te falar que você está totalmente errado. E você, se for inteligente, você vai fazer a sua... alteração e vai seguir em frente. Então, eu acho que o que eu posso trazer de exemplo para o nosso dia a dia é que hoje a gente consegue ter uma visibilidade totalmente diferente de, olha, eu vou seguir a demanda de mercado. Hoje, a Ático ela tem a possibilidade, dentro do planejamento empresarial, de apontar para que lado a gente vai encontrar as oportunidades e bater nas portas certas. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que esteja vendo vai pensar, poxa, se eu tenho 5 portas e eu tenho uma oportunidade, qualquer margem de acerto que eu puder aumentar, eu vou aumentar. E quando você faz um planejamento, você diminui o esforço. Se você diminui o esforço, você diminui a sua margem de erro. Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. O fato da gente, de repente, economizar energia e pensar, poxa, eu não vou para aquele nicho porque eu tenho uma previsão de mercado. Uma previsão de mercado negativa para determinado setor. Por exemplo, a inflação está subindo e, não sei, o agro está diminuindo. Por que eu vou olhar para a Ático e vou falar assim, cara, vou para a Ático no agro? Não faz sentido, né? E isso é o que vocês acabam ajudando muita gente no dia a dia, né? E eu acredito muito nisso, que quando você tem um bom planejamento para o teu negócio, não só no marketing, não só no produto que você entrega, mas sim da sua empresa, do seu negócio, você com certeza vai aumentar a sua produtividade e você vai melhorar muito a eficiência da sua entrega. E a parte mais legal é que você consegue estender isso para o teu cliente. E é o que você faz comigo. Hoje, a Dunk ela atua com a gente de ponta a ponta. Não só lá na publicidade que a gente faz para atingir um novo cliente ou de um portfólio desenvolvido dinamicamente, como a gente está atualizando hoje, inclusive, mas também no nosso pós-venda. Quando a gente cria um CRM ali, eu não sei se é assim que fala, sei lá,
sei se posso falar isso, mas quando a gente cria um banco de dados ali da galera que a gente já trabalhou, que a gente já operou, e a gente lembra de mandar uma mensagem de fim de ano ou uma pesquisa de satisfação, como a gente também está desenvolvendo agora, para entender. E isso é muito legal, eu vou falar disso. Ter a oportunidade de desenvolver algo em um formato direcionado para o cliente é incrível. Isso transcende com certeza a nossa entrega. Quando a gente pega, e é a nossa ideia, né? E cria alguma coisa para mandar para o cliente avaliar de forma imparcial a entrega que nós fizemos, poxa, todo mundo só tem a ganhar. O cliente pode falar exatamente o que ele gostou, o que ele enxerga como oportunidade de melhoria e o que ele não gostou, porque tem isso também. É só flores? Não. Tem oportunidade de melhorar aqui? Não, tem coisa que a gente faz que a gente peca. Que às vezes para um cliente é lindo e maravilhoso e para o outro esquece, é um crime cometido, sabe? E não tem como a gente adivinhar. Ou a gente faz, erra, muda e passa a acertar, ou a gente ouve do cliente o que ele quer ou ele não quer. Sim, mas eu acredito muito que esse acompanhamento de negócio traz muito essa leitura em tempo real. Então, quando a gente fala muito disso, tá? A gente pode fazer o melhor planejamento, o melhor direcionamento, a gente pode colocar para rodar, mas se a gente não tem o cliente lado a lado para que a gente faça as coisas acontecerem, as coisas também não saem. Então, assim, a gente tem que ter as duas pontas. Então, a gente traz todo o conhecimento, a gente vai dar o caminho das pedras, a gente vai executar, vai colocar para rodar, vai acompanhar números, mas não existe resultado se o cliente não anda junto. Então, aquelas empresas que contratam muito as agências de uma forma não demandam, né? Eles não delegam, eles delargam, né? Que a gente costuma usar muito no mercado. Quando o cliente deu lá o escopo para a agência, não acompanhou, não consegue fazer uma reunião de alinhamento, não consegue ter uma conversa, não adianta também. É uma coisa que a gente sabe que não vai rodar. E não no sentido de ocupar o tempo do cliente para olhar para isso, mas no sentido de ocupar para olhar para o resultado, para os objetivos. Então, a gente entrega muito disso, a gente se propõe muito a fazer essa entrega. Então, olha, você não precisa parar todo dia para ficar provando um material. Você não precisa, a cada momento, ficar falando para a gente o que a gente tem que fazer. A gente faz planejamento, a gente aprova planejamento e sai um mês inteiro ali com o planejamento já em execução. Só que se o cliente não consegue parar para olhar um planejamento e o que vai sair, não tem também resultado. Porque o negócio, o marketing, a comunicação, a publicidade é resultado do negócio, do objetivo de negócio. Então, sem essa troca, não consegue andar. E você não é especialista no negócio de todos os E não clientes, sou especialista no negócio do cliente. A gente fala isso também. Então, nós somos especialistas em comunicação, mas quem vai afinar, dar o tom ali, vamos mais por isso, é o teu negócio. E se você não tem tempo agora, não está disposto a olhar para isso, nem contrata. Nem entra... Não sabe brincar, não desce pro play. Não dá para fazer, não dá para só, faz aí agora e achando que vai fazer milagre, porque também não faz, Eu falei em algum momento, em um dos vídeos que nós fizemos, eu falei sobre comunicação também, né? Que a comunicação ela é composta por dois sujeitos, o que fala e o que entende. E não necessariamente, e veja que eu falei o que entende, não o que ouve. Porque não necessariamente a pessoa que ouve entende. Exato. E se ele não entende, não existe comunicação. Exato, existe até uma situação que fala, se você está numa reunião com 14 pessoas numa sala e você fala uma coisa, você falou 14 coisas, porque cada um entendeu da forma e no contexto daquela pessoa. Então, o entendimento da mensagem, a comunicação mesmo, é o quanto você se faz entender do outro lado. Que lição, hein? Mas acho que um ponto muito importante, a gente estava falando de SWOT, e a SWOT ela dá uma base para o planejamento, e eu vou tentar
elucidar um pouco o que é a prática desse planejamento, o que a gente entrega de fato, né, quando a gente está falando ali da empresa e da comunicação, a SWOT, ela dá um direcionamento do que tá acontecendo no mercado. E é a nossa primeira análise, nosso primeiro estudo para a gente entender e conseguir dividir com o cliente o que está acontecendo. Então, o Anthony deu muito um exemplo de a gente vai para agro se agro não tá acontecendo nada. Mas é exatamente essa leitura que a gente consegue trazer desse mercado. Então, olha, dentro do varejo, que é o teu ramo, cliente, está acontecendo isso, isso e isso. Olha muito mais pro ramo farmacêutico, que é o que está em expansão esse ano, do que você vai olhar em residencial, um exemplo, tá? Porque residencial está com esse planejamento. Essa marca, ela já colocou o plano de expansão dela para rodar. Então, bate na porta desse cliente. Então, a gente faz isso como uma forma de entender o mercado e como uma forma de planejar o que a gente vai usar para comunicação. Duas coisas muito legais assim que aconteceram recentemente com a gente. Uma vai de encontro com o que você está falando, que de uma forma diferente, que tem a ver com a contabilidade, me pergunta se eu esquecer. E outra tem a ver com uma surpresa que nós tivemos na semana passada. Conhecer o mercado. Por que isso é importante? Quando você conhece o mercado, quem é o mercado? Vou começar por aí. Quem é o mercado? Depende. O mercado para Ático é uma coisa, o mercado para Dunk é outra coisa. Dentro dos clientes que nós temos hoje, nós temos um nicho de atuação, vários nichos de atuação dentro de um mesmo mercado, certo? Mas não necessariamente são pares ou concorrentes. Mas semana passada aconteceu uma coisa legal, que uma das resultantes que nós tivemos do planejamento do ano passado tem a ver com um cliente que nós já temos e nós decidimos potencializar esse cliente. Entretanto, nós fomos surpreendidos por uma marca que entrou em contato com a gente, automaticamente a gente, poxa, um novo lead, um cliente, vamos entender, vamos processar a demanda do cliente. Para nossa surpresa, esse cliente fazia parte de um guarda-chuva de um cliente maior que já está dentro de casa. E a gente não fazia a menor ideia. Era uma marca do mesmo segmento que atuava em uma outra região do Brasil, que é vinculada a esse cliente master. E, poxa, que oportunidade! A gente já está cadastrado no cliente, o cliente já nos conhece, o cliente já tem um relacionamento com a gente já tem um relacionamento com o cliente, a gente conhece todas as travas do cliente. Por que a gente já não estava prospectando essa outra marca? Porque a gente não conhecia todas as marcas do mercado. Então, conhecer o mercado faz com que a gente enxergue novas oportunidades. Exato. E às vezes nem que... às vezes a gente nem deixou de conhecer ou explorar essa oportunidade de vínculo com o cliente. Semana retrasada eu estava conversando também com outro cliente de um outro segmento que tinha um plano de expansão gigantesco para esse ano. A gente se preparou para isso e aí eu fui dar feliz ano novo para ele, liguei para ele, a gente estava batendo papo e inevitavelmente a gente falou disso e ele compartilhou comigo que o plano de expansão deles foi contraído. Só que ele me explicou o porquê. A marca que ele trabalha comprou uma outra marca e a empresa, a holding, vai alavancar essa nova marca. Então, poxa, conhecer o mercado. De novo, eu tenho outra oportunidade dentro de um mesmo cliente que eu já tenho atuação, que eu já tenho atividade e eu vou estar lá. Entende? Então, hoje, a visibilidade é o ponto-chave para tomada de decisão. É como eu enxergo aqui para nós no dia a dia. Com certeza. E muito desses contatos que você fala, e a gente fala muito disso aqui, a primeira impressão, a primeira mensagem que tua marca vai passar, não vai ser você falando.
E você pode ser o melhor comercial, e a gente brinca muito que o Antônio é comercial, falar do propósito, explicar sobre a tua empresa, mas os primeiros contatos de quem não conhece, das marcas e das empresas que precisam contratar, eles são via todos os seus meios de comunicação. Então, é via o seu site, é via o seu Instagram, é via qualquer coisa que te traga ali para uma comunicação vitrine, aberta. Né? Exato. E isso comunica muito. Então, é uma coisa que, às vezes, ela é muito negligenciada pelas próprias marcas, porque foca muito no negócio, e exatamente por nós entendermos os negócios, a gente sabe que isso pode acontecer, mas, querendo você ou não, fazendo você ou não, o teu primeiro contato da empresa que ainda não te conhece, não vai ser com você, vai ser sempre com o meio que você deixou ali exposto. O lastro, né? Exato. E se isso está bem construído ou não, também influencia na decisão daquela pessoa. Imagem influencia muito na decisão de negócio. Então, a gente fala muito, por mais que nós façamos o atendimento de outras empresas, de empresa para empresa, quem contrata do outro lado é a pessoa. Então, você pode ser um mercado B2B, mas você é contratado por uma pessoa. Uhum. Então, tem a análise humana em qualquer tipo de negociação que vai acontecer. E aí, você ia falar de alguma coisa de contabilidade. Nossa, já tinha até largado. Já. Mas, poxa, você acabou com a minha linha de raciocínio. Eu ia te perguntar uma coisa. Ah, lembrei. Tem uma coisa que você sempre fala, que eu acho muito legal, que é... Eu sempre confundo o nome, você sempre me corrige, que é... Eu falo como, a pessoa que tem um local de fala, mas não é isso. Que você fala que... A empresa tem um profissional na frente, esse profissional pode falar sobre aquele segmento porque ele tem densidade, né? Como que é o termo que você usa? Você vai lembrar agora? Não é. A gente sempre fala... Autoridade. Não? Autoridade no assunto, né? Autoridade de assunto, para falar sobre aquilo. Autoridade no assunto. Por que eu lembrei disso? Porque, às vezes, a gente, até dentro aqui hoje, no nosso dia a dia, sem atingir o cliente final, a gente tem fornecedores que entregam coisas absurdas e a gente só descobre depois de algum tempo. Então, tem parceiros hoje da Ático que desenvolvem coisas ou desenvolveram coisas que a gente só descobriu depois do 10º job. Ou, às vezes, num papo de relacionamento, a gente tá lá e, eu fiz isso. Você faz isso? Não faço, fiz. Não, mas como assim? Eu nunca vi você fazendo nada, você nunca falou nada. Não, eu faço. Deixa eu ver o que você faz. Aí você vai lá, você olha e você fala... Cara, você tá de sacanagem, sabe? Tipo, é incrível essa sua entrega, eu precisei muito disso... Por que você não faz? Eu comecei, não sei o que, tal, eu faço. Não, eu comecei diante de uma necessidade de um cliente nosso agora e amigo, né? Ele falou isso pra gente, o Lu, beijo, Lu. Ele tava falando, talvez você lembre melhor da história. Ele trabalhava com segmento, e aí dentro desse segmento, um cliente... tinha uma necessidade, soltou para ele, ele falou assim, daqui, deixa que eu faço. E ele desenvolveu aquilo, o cliente adorou, nossa, que legal, você resolveu minha vida, ele começou a produzir, e escalonou isso, e hoje ele tem autoridade para ele falar, tem autoridade para falar sobre aquele novo nicho que ele incorporou na empresa dele, né? Sim. É um processo, né? O Lu, por exemplo, ele é comercial, ele já tem esse olhar mesmo para a necessidade do cliente, para o olhar do cliente. E dar visibilidade para isso é o mais importante, porque é essa força, né, da marca que você vai trazendo. Mas é muito triste também quando você não consegue, né, enxergar o valor e mostrar, em colocar teu produto na vitrine. Uhum. Poxa, cara, você vai no supermercado, quando um supermercado está sendo montado, as marcas brigam para pagar para o supermercado, nem sei se ainda está assim, tá? Pelo amor de Deus, os comerciais que estão ouvindo aqui, que me perdoem, mas as marcas às vezes pagam para ter um lugar específico na gôndola.
Por quê? Porque é a exposição da marca dela. Você pode até falar um pouco melhor disso. Então, é a compra por impulso, sei lá, tem essas coisas lá. Sim. Mas o que eu quis trazer aqui, nesse sentido, é se um produto está exposto e existe uma briga para estar naquele lugar, imagina quem não expõe nada. E é uma coisa que, assim, é o que a gente falou agora. Você querendo ou não, a sua imagem vai falar alguma coisa. Você fazendo ela ou não, ela vai falar alguma coisa, pelo bem ou pelo mal. E a gente sabe o quanto é difícil, porque muitas das empresas ela leva a personalidade de quem está na linha de frente, de quem está tocando. Então, por mais que Anthony é da construção e eu seja da comunicação, o Anthony é muito mais comunicador do que eu. Então, ele gosta mesmo de construir essa imagem e ele não tem problema com isso, de desenvolver tudo isso. E é muito bom quando a gente consegue clientes que já têm essa desenvoltura. Mas quem não tem também é legal porque a gente vai empurrando, vamos, a gente dá a mão, vamos, é importante, vamos olhar para isso, vamos fazer aquilo. Porque é esse olhar. Então, eu acho que trazendo um pouco para a prática, depois que a gente olhou para esse planejamento e entendeu o mercado, a gente adapta a estratégia, mas também a estratégia vinculada ao objetivo do negócio e ao próprio cliente. Então, a gente olhou para o mercado, viu o que está acontecendo, a expansão está nesse lado, esse mercado aqui não tem muito uma boa previsão para esse ano. Olha, cliente, vamos olhar mais para isso aqui? Ok, a gente está olhando mais para isso. Então, o que a gente vai trabalhar na comunicação? Então, vamos supor que a gente tenha visto que farmacêutico vai muito bem. Não adianta eu traçar uma estratégia de comunicação que vai falar de residencial, que foi o exemplo que a gente falou no começo, porque não é estratégia de negócio. Mas também, a gente ouvindo e dividindo isso com o cliente, a gente também sabe qual é o objetivo de negócio do cliente. Então, não necessariamente o que está em expansão é o objetivo daquele negócio. Então, quando a gente faz essa mescla, a gente traz para a comunicação. Ok, então são esses os mercados que vocês vão focar? Então, ok, então a gente vai traçar a estratégia da comunicação. Então, que sejam esse olhar 360 do que pode ser feito, que é o que a gente tenta trazer a visibilidade para o cliente e colocar na prática olhando para todos os meios. Então, hoje, às vezes, a Dan quer marketing digital? Não e sim, a gente também faz, porque o marketing digital é só um marketing feito no digital, então não tem muita diferença. É uma ferramenta. Você precisa entender o estratégico para conseguir usar cada ponto e cada ferramenta, cada plataforma com a sua potencialidade. Então, o planejamento, quando a gente entra depois desse olhar para o mercado, é exatamente ok. Então, em cada ponta de comunicação, a gente vai olhar para tal forma e falar de tal forma, porque é o que eu quero trazer para esse cliente como objetivo de negócio. Então, a gente vai nesse olhar 360, o que a gente vai trabalhar em comunicação de redes sociais, o que a gente vai trabalhar de ações internas para clientes, de ações de prospecções da própria Ático prospectando, da Ático olhando para os próprios clientes, do que a gente vai para o mercado, vale fazer assessoria de imprensa, em que momento, quais meios de comunicação, vale estar em eventos, patrocinando ou participando. Então, com o objetivo definido, a gente desenha toda essa linha de raciocínio. Então, a gente vai fazer isso em redes sociais, a gente vai fazer isso em assessoria, a gente vai fazer isso em eventos, a gente vai fazer comunicação interna, isso aqui para cliente, tal. Então, a gente traz esse planejamento estratégico olhando a comunicação como nossa expertise e olhando o negócio muito a quatro mãos. Isso acho que é o mais importante da gente falar. Muito a quatro mãos com o próprio cliente, para trazer na prática, o que eu quero a longo prazo. Flui mais, né? Muito mais. Quando você faz junto, eu acho que tudo muda. São visões diferentes, principalmente por serem negócios diferentes, né? É tudo muito diferente. E cada um tem uma vivência. No final das contas, tudo se resume a toda a bagagem que você colocou na tua mochilinha ali. Seja acampando ou numa pós-graduação. Às vezes você
Às vezes a pessoa está lá num curso de liderança, pagando milhares de reais, e ele vai acampar com o filho dele e vem uma molecadinha lá, 10 molecadas, e ele começa a liderar aqueles mini escoteirinhos, né? E ele aprende tão quanto ou até mais em algumas ações. Então, eu acredito muito nessa troca, né? Essa troca humana, não só de você olhar negócio, números, ações, processos e tudo mais, mas principalmente em pegar o telefone, ligar, ouvir, falar, entender. Humanizar tudo isso. Né? Humanizar. Sim. A gente fala muito disso. Eu ia. Eu até já saiu de contexto isso. Eu ia falar que você me lembrou, né? Eu estava aprendendo um pouquinho sobre análise crítica de balanço. E aí, dentro da análise, a gente estava entendendo um pouco sobre a empresa através dos números da empresa. E, e me remeteu isso quando você estava falando, né? Sobre como a empresa se expõe, como você enxerga e como você entende a empresa através da visibilidade, né? Do site, do Instagram, do LinkedIn, do audiovisual, enfim, entre outras coisas. E aí me remeteu isso porque se acaba que você tem o mesmo objetivo distribuído em várias oportunidades ou atividades. A gente está falando do marketing e eu estou falando da contabilidade. Dentro da contabilidade, quando você analisa alguma coisa, você consegue entender se a empresa está bem, se não está, se pegou empréstimo, se não pegou, se através de uma análise crítica, se uma ação tomada sem aviso prévio naquele momento, pode te dizer que essa empresa vai lançar um IPO, vai abrir IPO lá na bolsa tal, e vai jogar ação no mercado. Então, você consegue ter essa visibilidade. E, às vezes, quando a gente monta tudo que a gente está montando aqui, com a ajuda da Dunk, a gente quer mostrar para quem está do outro lado e pode consumir nosso produto, para onde que a gente quer ir e para onde que a gente está indo, né, de fato. Então, hoje, eu, de fato, não me enxergo, sei lá, rodando com 80% do que a gente roda. Eu me enxergo com oportunidade desses 20%. E hoje eu acho que, mesmo fazendo tudo que a gente faz, a gente está no prejuízo. Porque tem muita oportunidade. Muita coisa pode ser. Tem muita coisa mudando, cara. Assim, é um absurdo. Outro dia eu tava vendo, eu comentei com você. Pô, você desenvolveu um projeto agora com o Santander, onde, pô, você coloca o óculos lá e você vai não sei o que e tal. Cara, pioneiro, puta negócio, nossa, incrível, a gente vislumbrado com aquilo. De repente, você tá na internet e você vê o cara que lançou uma lente de contato que nem tinha no filme do 007, que já tá sendo comercializada, que você coloca no olho e que você joga o óculos no lixo. Experiência entendeu? do óculos do Facebook. Você fala, cara, você tá ficando louco. Como assim? O negócio lançou, sei lá, quanto tempo? 2 anos? Não sei, 1 ano, 3 anos, não sei. Não, já tem um tempo. Pois é, eu conheci agora. Nem aderiu ainda e já tem tecnologia nova. Então, se o mercado tecnológico tá assim, imagina a gente como é que tá. Agora sim, falando de futuro, dá um spoiler aqui pra mim, deixa eu ouvir na íntegra, aqui, pá, bate pronto. O que você acha que o mercado futuro tem pra gente, assim, em relação à mudança, não só no visual, mas também pensando na Ático como empresa? O que você pode compartilhar? Qual que é a sua visão aí? Visão Ático, visão mercado, visão direcionamento de negócios no geral. Pega os 3, coloca em um só e pau! Vamos lá. Eu vou falar de uma visão de mercado, de uma tendência, não é uma tendência, né? É uma característica que está muito em alta nesse momento.
Você falou agora há pouco sobre a Bolsa, né? Sobre as empresas se prepararem para entrar na Bolsa também. E hoje existe... já existia, mas está com muito mais ênfase agora, que são as práticas de ESG. E eu gosto muito disso e de sempre falar isso, principalmente para os nossos clientes, porque antigamente as empresas faziam muito apoio a causas sociais, uma campanha bonita e tal, mas na prática não fazia nada de relevante que pudesse, de fato, fazer alguma coisa pelo mundo, né? Que é o além da rentabilidade ali para a própria empresa. Pelo meio ambiente. Pelo meio ambiente, mas por qualquer causa. Então, as marcas, elas... Polêmica. Não, se a empresa está fazendo alguma causa social, ela já está fazendo alguma coisa pelo mundo. Sempre. Muitas campanhas foram criadas em cima de causas em que as empresas, na prática, não faz nada que realmente faça diferença para aquilo. Como assim? Então, criar campanhas, por exemplo, falando que apoia... Tipo, tirar os brinquedinhos do McDonald's? Aí é uma ação, não uma campanha. Mas por exemplo, criar campanhas, materiais que falem ali sobre... Bati no microfone, sorry. Criar campanhas que falem sobre apoio à causa homossexual, à causa gay, e na prática, na contratação ali de colaboradores, não ter nada, ter um percentual que nem é contratado, entendeu? Então, olha, eu acho bonitinho, eu apoio essa causa aqui, acho que as pessoas têm que ser assim, mas eu não estou fazendo nada para aquilo. Senta lá, Cláudia. Exato. Então, as empresas, elas faziam muito disso, né? A gente tinha muitas campanhas, muitas coisas, muitas bandeiras levantadas, mas que, de fato, não acontecia nada ali que ela gerasse um comportamento de mudança. Que é uma das coisas que a gente tem como propósito na Dunk também. Então, o ESG, ele está muito em alta, e ESG ele aborda as 3 frentes ali de causas, né, vamos dizer, do E, que é de ambiental, S de social, então o ambiental literalmente ligado ao meio ambiente, o social, que é o Szinho lá, ligado ao que você faz, ao que a empresa faz e que afeta a comunidade ali e todos os stakeholders que tem ali naquela empresa também. Então, por exemplo, se você faz... se você tem uma fábrica, tem a empresa que é perto de comunidades, por exemplo, o que você faz para aquela comunidade? Ou o que você faz para o teu fornecedor que seja melhor? Então, todas as pontas envolvidas, em nível de sociedade, o que de fato acontece para que isso seja melhorado. E o governamental, que é o olhar interno. Então, contratar mais mulheres, contratar mais... Qualquer coisa que você entre ali. Quais são as práticas que você tem que valorizam os seus colaboradores, que olha realmente para a imersão e para a prática do mercado, que são totalmente vinculados, e o que eu mais falo é exatamente isso. O ESG, ele trouxe prática, ele trouxe impactos financeiros para o negócio. Então, hoje existe na Bolsa índices que são voltados especificamente para o ESG. Então, uma empresa que tem o índice de carbono, por exemplo, existe lá na Bolsa. O GPTW também está criando um índice com a Bolsa para que as empresas alcancem. Para você alcançar um índice que é verificado, que é acompanhado pela Bolsa, você tem que comprovar que você faz alguma coisa em relação àquilo. Então, estão criando mais coisas para que virem metas, resultados, e para que essas ações, de fato, sejam realizadas. Então, isso é uma tendência, mas que já existe há muito tempo, mas que foi muito amplificada pós-pandemia, durante a pandemia, porque as empresas precisavam realmente trazer uma diferença para o mundo e que foi muito potencializada nesses últimos 2 anos. Então, isso olhando para qualquer tipo de negócio. Então, não é porque eu estou economizando papel, não é isso. Você tem que olhar para tudo, entendeu? Todos os seus impactos como negócio. Então, a gente também traz esse olhar para a comunicação no que a gente faz e trazendo para o nosso cliente. Então, olha, o que a gente vai fazer,
qual a mudança que a gente quer gerar no mundo, né? Que eu costumo dizer. Então, essa transformação que a gente precisa trazer, que é muito além da comunicação. Você deu aulas assim também lá no Boticário? É, cara, que legal, né? Eu confesso que conhecia um pouquinho dessa história, conheci através de uma empresa, que também, falando um pouquinho de mercado, né? Mas não tinha ideia que também tinha toda essa proporção, né? Na construção civil a gente tem o LEED, que é um selo de construção verde, mas também não conheço a fundo, enfim, não sei qual que é a capilaridade que tem hoje no mercado, mas pensando a longo prazo, isso seria incrível, né? Muito. E eu acho que eu acabei não concluindo a questão de ir para a bolsa. Quando a empresa alcança esses índices, elas são empresas com maior visibilidade para ações, para investimentos, porque elas estão vinculadas a essas causas que impactam todo o mundo em si, do que as empresas que não têm esses índices, por exemplo. Então, isso afeta diretamente no negócio. Então, muitas empresas hoje já estão criando, já têm a área de pessoas dedicadas ao ESG, a colocar as metas, a acompanhar, a mostrar o resultado, porque está vinculado diretamente à ação que eles têm. Nossa, isso deve gerar até um novo campo de trabalho, talvez, né? Gerou. A Exame, por exemplo, acabou de lançar um curso para se tornar um profissional de ESG. E qualquer profissional, desde o advogado, a pessoa que se formou em engenharia ambiental, pode se formalizar nessa área para começar a fazer essas práticas. Mas existe algum estímulo para que as empresas sigam nesse caminho? Mais estímulo do que o financeiro? Principalmente para quem está na bolsa hoje, elas são ações mais valorizadas. Para o negócio, cada ação tem que ter muito bem mapeado o que será feito, como será feito, para ter esse retorno, mas... Isso me lembra um pouco de um dos nichos que a gente atua, que é o ramo laboratorial. Algumas marcas hoje, eles exigem o selo de qualidade para as construtoras que eles vão contratar, né? Imagino que deva chegar em algum nível desse, né? Imagina. Mas o selo de qualidade, acho que eu não sei. ISO 9001, talvez sim. Tá. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas você tem você tem um selo que a sua empresa recebe, que é um selo de qualidade. Esse selo de qualidade, ele comprova que você segue todas as boas práticas de processos, de condições e tudo mais. Então, ó, pesquisado, não estou falando bobeira, selo de qualidade, gestão da qualidade, ISO 9001, tá? Não vou me aprofundar, mas vou dizer sobre um pouquinho que eu conheço. O selo de qualidade, ele é um processo que você submete à sua empresa para que você seja reconhecido como uma empresa que segue todas as boas práticas dentro do mercado, dentro do teu nicho. Então, por exemplo, nós como construtoras, a gente... Um exemplo, se eu vou construir uma parede, para que eu consiga, de fato, construir essa parede, eu tenho um processo e um procedimento. Eu tenho um recurso e eu tenho fugiu o nome. Mas, enfim, nesse processo, eu tenho lá uma parede de alvenaria com um bloco de 14 centímetros, ela pode chegar até tal altura, certo? Para que eu faça essa construção, eu preciso trabalhar com bloco X, eu preciso tratar o piso de determinada forma, se for o solo, eu preciso tratar o solo de determinada forma, e aí naquele processo, naquele procedimento, ele tem a descrição de tudo e todo o processo que é feito até que você conclua uma atividade. Então, isso é uma única atividade. Agora, imagina para todas as atividades que a gente tem dentro da construção civil. O que isso garante? A qualidade. O procedimento é a receita de bolo
Então, se você tem uma receita de bolo, a chance de você fazer aquilo sem qualidade é muito pequena. Isso pode se abranger para tudo, desde um faturamento, desde um controle financeiro, desde uma auditoria externa ou interna, entre todas as outras coisas. Hoje, não são todas as empresas, me arrisco a dizer que são poucas as empresas que têm selo de qualidade ISO 9001. Os laboratórios, grandes fábricas, entre alguns clientes específicos, eles exigem isso porque é como se fosse o que a gente comenta hoje em dia, né? Eu vou fazer um processo de seleção. Você não precisa de inglês na vaga, mas você coloca o inglês. Por quê? Não sei, na verdade. Vamos perguntar. Recrutadores. Teoricamente, porque você, de certa forma, você restringe um pouco o tipo de público que vai se cadastrar naquela vaga. Então, quando você tem um selo de qualidade, o contratante, teoricamente, ele já entende que aquela construtora não é uma aventureira, que ela conhece as boas práticas de trabalho, que os funcionários delas são registrados, que tem ASO, que tem NRs, que são profissionais capacitados, que o escritório dela tem uma base de qualidade também, tem processos sendo conduzidos, tem gestores e tudo mais. Então, às vezes ela nem precisa tomar proveito do que é de fato proporcionado pelo selo, mas ele sabe que ele não está contratando qualquer empresa. Sim. Então, é um selo de qualidade. E aí, voltando para o que a gente estava falando, poxa, se isso vira regra, pronto, o mundo vai ficar verdinho. Exatamente isso. Toda essa sua análise do quanto é o impacto que esse selo traz, é exatamente o que o ESG ele proporciona. Então, a empresa que tem comprovado que ela traz e faz essa mudança no mundo, socialmente, ambientalmente e dentro da própria empresa, ela tem esses bons olhos dos investidores, tem uma maior valorização, tem uma maior visibilidade e consideração pelo público que vai comprar o produto dela na ponta final. Hoje, tem muitas pesquisas que indicam realmente que o público ele faz a seleção e ele prefere empresas que são responsavelmente, que eles trazem realmente resultado para todo o entorno dele. Então, e é um movimento também, já levando muito para o lado do marketing, quando a gente olha, o momento que a gente está é um momento de mescla de muitas gerações. A gente tem muitas gerações agora dentro das empresas, propriamente dito. Então, os que vieram antes da gente, que é a geração Baby Boomer, os millennials e a geração Z, Baby Boomers. O que é isso? São os nossos pais, era a geração que veio antes da gente. Cara, se eu chamar meu pai de Baby Boomer, ele vai me colocar de joelho no milho. Exato, essa é uma atitude de Baby Boomers. Eu nem sabia que existia isso. Sim. Não era YZ lá só, agora tem mais? Mas, enfim, porque o marketing estuda muito isso, e aí vinculando a esse ESG, a gente está com a maioria da população, mas a gente tem muita geração Z agora. E qual o comportamento que mais traz, que é mais relevante dessa geração? A responsabilidade social. Então, todo o impacto que traz no mundo. Faria Limers. Não, tem mais, mas Faria Limers acho que é uma outra característica. Mas da geração em si... Eles têm uma letra específica. Exato, deve ter. Deve ter. Mas especificamente desses, eles têm muito um propósito dessa mudança no mundo. Então, é uma geração que veio muito mais consciente do que os próprios millennials. Então, o ESG é uma resposta de comportamento de gerações. Então, de propósitos, de empresa. Então, é uma geração que está muito mais vinculada a propósitos e prefere empresas que são responsáveis e, consequentemente, você tem mais venda, mas lá na ponta final você vai ser escolhido por sua marca e não a do concorrente. Só não, né? Mas porque exatamente você... é tão difícil você trazer um diferencial de marca hoje... Isso é um exato, puta de um exato. E é uma competição boa, porque se todas as empresas entrarem nessa competição, ótimo. Muito entendeu? Bom, muito bom. Então tem muito... E quem que começou com isso?
não foi exatamente uma pessoa começando. Acho que esse incentivo de mais financeiro teve muito uma fala recente, né, um comunicado recente do CEO da BlackRock, que é a maior empresa de gestão de recursos do mundo, que fala exatamente disso. Então, as empresas que têm essas práticas, que são comprovadas, tá? Não é aquele negócio de, eu tô falando que eu tô fazendo, mas não tô fazendo nada na prática. O ESG, ele traz índices para que você comprove que as coisas são feitas. Então, esse comunicado, ele falou muito sobre isso. As empresas que não estão olhando para isso, elas acabam perdendo esse valor. E assim, o impacto, para mim, é um ciclo virtuoso. Então, você tem para o mundo, você vende mais porque você é escolhido para o teu público e você ainda traz impactos financeiros e bons olhares para o mundo do investimento. Então, não tem equação melhor de não tem perdedor nesse sentido, né? Exatamente. Que legal, hein? É um vetor interessante para ser observado. E você acha, então, que o futuro do mercado está atrelado a isso? Na construção civil, olhando muito para isso, vai desde, na nossa caixinha lá de ambiental, desde economia de água nas obras, o como você faz uma construção muito mais eficiente ali e com menos desperdício, vai para o social, o que a construção civil consegue fazer, por exemplo, e a Ático já fez, tá? Então, ações sociais... Fez e faz. Exato. Por exemplo, quando teve a ação de pintar orfanatos, então é a mão de obra aplicada a isso. Então, é uma ação do que está em torno ali da atuação da empresa. E no governamental, ter toda essa prática de valorização de colaboradores, de quadro de colaboradores que seja realmente diversificado, que inclua todo mundo, né? Infelizmente, a gente ainda tem que falar de inclusão, que deveria ser uma coisa muito comum. Mas a prática disso pode ser tanto pequena quanto gigantesca. Mas ela acontecendo, ela traz muito valor para a marca, né? Voltando mais aqui para a comunicação, a marca, eu acho que um excelente exemplo que a gente pode dar é na própria Natura. Se a gente falar de uma marca que faz isso muito bem feito, que tem essa visibilidade, que tanto o público quanto acionistas conseguem... enfim, a valorização da própria empresa, da marca, é muito nítida. Falando em marca e falando de personalidade de quem está à frente, eu gosto muito do exemplo do Abílio. A gente sempre fala, né? Eu sempre trago alguns exemplos do Abílio. E uma coisa que ele fala que eu tenho guardado aqui é que a gente não precisa inventar a roda já está no mercado, todo mundo conhece a roda. A gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa fazer a roda rodar e fazer bem feito. Então, vamos fazer o arroz e feijão e vamos ter constância. Aí você vai conseguir atingir seu objetivo. E de fato, é uma característica de quem trabalha com ele também, né? Eu, na minha história passada, eu vi muito disso como cultura dentro da gestão dele. Praticidade, pragmatismo. Pega, faz, coloca, vamos lá, resolve. Pô, não deu assim? Pega um chiclete, um arame, coloca lá e faz, resolve. E próxima. Eu acho que é um bom exemplo, que não espere ser grande e fazer uma ação que impacte muito para fazer alguma coisa que traz a diferença. Porque eu costumo muito dizer que você pode mudar... e ajudar a vida, que é o mundo de uma única pessoa, mesmo que você não consiga ter um impacto realmente em grande escala. Que fera, hein? Mas eu acho que voltando para o planejamento, para trazer para a construção e olhando para a empresa, é importante, eu acho, que todos esses pontos que a gente trouxe. Desde criar a linha lá eu tenho meu objetivo de negócio, está vinculado com o meu objetivo de comunicação, quais são as ações, o que nós, como agência, podemos ser parceiros e olhar o negócio e as oportunidades de expansão de marca que qualquer empresa consegue ter.
eu fico ouvindo você falar e minha mente vai viajando por vários lugares, né? E, poxa, a gente tem tantas certezas no nosso dia a dia. Você acorda, você fala, vou fazer isso, aquilo, pega a agenda, olha. Legal, cumpri a agenda, 8 da noite. Deu 9 horas da noite, você descobre que você não sabe de nada. Tem muita coisa que está acontecendo, e não só por atualização, mas porque, de fato, a gente não conhece, né? E a gente não consegue deter todo esse conhecimento. Sim. Isso que eu estou falando vai muito de encontro com um pouco da proposta do que a gente está fazendo aqui hoje, que é trazer pessoas diferentes que são detentoras de conhecimentos diferentes, né? Hoje você está aqui como como Dunk e quase ático, como CEO da Dunk, mas como CMO da Ático, né? Poxa, é uma entrega totalmente diferente, né? A gente conseguir bater um papo sobre marketing, conseguir falar diretamente sobre o impacto positivo que a gente tem no nosso dia a dia, sobre tudo que vocês fazem, tudo que a gente consegue construir através de ideias e ter uma boa entrega para o cliente, né? É incrível. É incrível, é muito Mas legal. eu acho que o mais, pro lado de cá, o mais legal, assim, da gente ter o contato é poder acompanhar o crescimento dos negócios, poder nos envolver com negócios diferentes. Então, a gente atende tanto construtora, quanto estética, quanto... a gente vai para muitos ramos diferentes, e cada um traz aprendizados que são muito enriquecedores também. Então, é muito bom poder... Eu digo que eu tenho o privilégio de poder aprender de tantos negócios assim em paralelo. Isso é muito bom. Sim. Voltando um pouco no que a gente começou a falar, né? Eu queria entrar um pouco mais no tipo de entrega que vocês fazem para a gente. E qual o impacto positivo pensando em negócio. Hoje, como eu disse, muitos amigos, muitos colegas, empresários, enfim, e me arrisco a dizer que grande parte das empresas não tem essa valorização, esse senso de valorização para o que você entrega. E eu posso falar com toda a propriedade que eles estão perdendo muito, não porque é você, lógico, também um pouquinho, não puxar sair, mas principalmente pelo que isso pode proporcionar para o negócio e para a empresa. A gente focou muito na análise SWOT, né? que de fato, no dia a dia, o impacto que nos traz é saber para onde que a gente está indo, para onde que a gente vai atacar, e como que o mercado está. Mas eu acho que é importante também dividir com vocês o quanto a operação do dia a dia faz sentido para todas as nossas entregas. Falei também sobre os nossos pós-entregas, né, que é como que você fala? O sucesso do cliente, né? Uhum. Que é o sucesso do cliente, de fato, que é você entender todas as questões do cliente, mas pensando comercialmente, hoje nós temos uma operação extremamente dinâmica, aonde quando a gente tem o start ali de um projeto, vocês já estão com a gente. E, cara, isso faz muita diferença. Faz muita. Não só porque vocês já entendem, não só porque vocês já entendem o processo do negócio, mas porque vocês trazem uma visão do que pode ser feito ali. Poxa, a gente já chegou a mudar conceito de... Eu lembro de uma entrega que a gente fez para a Biomundo na Lorena, que foi uma das pontes que a gente interagiu junto, né? Que eu estava lidando ali com a diretoria de expansão e obras da marca, e aí, por coincidência, a gente acabou tendo um contato com a diretoria de marketing da empresa, e
eu pedi a sua ajuda, você entrou, de repente já estava falando, fazendo reunião com eles lá, e assim, e trazendo mais job para Ático, e sabe, cara, isso é muito legal, né? Então, já que você falou que para você também faz muita diferença, eu queria ouvir por que faz diferença para você. É onde a gente exatamente consegue fazer com que as coisas se conectem. Então, mais uma vez, nós somos expertises em comunicação. Então, tudo que a gente vai trazer é tudo que a gente sabe e o que é melhor estrategicamente do ponto de vista de comunicação. Quando a gente está imerso no negócio com o cliente, a gente consegue entender do ponto de vista do negócio. Então, não adianta a gente trazer propostas e ações que não estejam coerentes com aquele dia a dia, né? Então, quando a gente já está com a Ático desde o começo do processo de prospecção até o fechamento do cliente, até as coisas que acontecem ali no meio, a gente traz uma verdade para a comunicação que conecta muito o público do outro lado. Então, a principal característica, acho que o principal benefício dessa imersão é isso, é conseguir dar visibilidade, mas principalmente para a verdade do negócio, para o que está acontecendo ali. E aí, realmente, trazer essa conexão para o público que está vendo, que não tem a visibilidade de tudo que acontece no dia a dia, né, no detalhe. Hoje a gente tem o privilégio de ter um escopo full com você, né? Com um símbolozinho do infinito ali. Sim. Eu vou fazer inveja. Eu vou fazer inveja para todos os seus clientes, né? Mas eu acho que você também tem a ganhar com isso, porque a gente acaba desenvolvendo algumas ideias que podem ser escalonadas, né? Como, por exemplo, o formato que a gente trouxe pro audiovisual, né? Você construiu toda a ideia do Live Content, que é um produto Dunk hoje, patrocinado já, tem registro de marca lá. E eu me arrisco a dizer, vou me auto-intitular ali como a pessoa que te trouxe o problema para você ter a solução, né? Mas o mérito é total seu. Eu estou falando isso porque eu lembro que em alguns momentos das nossas interações a gente queria ter aquela... E principalmente no residencial, né? A gente falava, poxa, mas... Nossa, os arquitetos são muito dinâmicos. Eles pegam o celular, abrem a câmera e estão falando aqui. Outro dia estão num lugar e, nossa, é tudo tão corrido. E para o nosso negócio isso acabava não funcionando, porque eu, a Rafa, a gente sempre está imerso nos jobs, né? Que é uma característica do negócio também. Isso. E principalmente porque tem muita coisa técnica acontecendo. Então, às vezes, é lógico, a gente tem toda uma equipe capacitada que consegue dar essa suportação, mas é inevitável que pelo volume de coisas que a gente roda, a gente não tem ali um comparecimento. Então, quando a gente bateu cabeça com isso, você assistiu de longe, e por isso da importância de você ter ali uma integração com a gente. E você falou, peraí, tem uma solução. E aí foi quando você criou o Live Content, né? Sim, fala um pouquinho aí. Eu acho que assim, de tudo, se eu pudesse dar uma dica, um direcionamento assim do mais importante, o audiovisual hoje é muito importante. Muito importante nos conteúdos longos e densos, né? Como um podcast, por exemplo, que você consegue passar muito conteúdo a partir da sua proposta, do seu propósito, até os conteúdos curtos, que é o que a gente geralmente fala muito, que é a dificuldade de todo negócio. Você não tem saco e nem direcionamento ali para você abrir um Stories todo dia, para você fazer um Reels, você fazer um TikTok, mas são coisas que trazem visibilidade para sua marca e que também tem que ter uma estratégia. Não adianta, tipo, hoje eu vou filmar o sol que tá bonito. X. Uhum. Legal, a galera que tá do outro lado também tá vendo o sol. Então, tem que ter estratégias, e o audiovisual e o live content traz muito isso, essa abrangência 360 de todos esses formatos que o mundo atual exige muito hoje. Cara, e isso foi uma coisa que trouxe muita visibilidade pra gente, porque é incrível
o tanto de compartilhamento que a gente tem e de aderência que a gente conquistou através dessas tiras que a gente joga. Então, resumindo ali um pouquinho e falando pelo nosso lado, o que acontece? Hoje, por mais que a gente abra a câmera do celular e faça algum conteúdo, você saber o que você está falando faz muita diferença. Então, a Tamires conseguiu transportar isso para o estúdio e embarcar com um conteúdo já predeterminado. Lógico que a gente sabe que todo mundo que está na internet hoje faz isso, tem toda aquela pauta e tudo mais. Só que pensa, uma coisa é você fazer um conteúdo de lifestyle, né? Ou alguma coisa que a pessoa tenha aderência. Agora, você falar, como que eu viro para você e falo que nós estamos fazendo uma fundação de percussão num solo X, PTO, e a gente gostaria de transformar isso num conteúdo? Eu sei quanto é difícil. Então, até o fato de a gente construir isso a quatro mãos faz com que todo o processo fique mais leve, né? Então, mas eu acho que principalmente isso que você falou de trazer esse exemplo é adaptar o negócio com os formatos que são consumidos. Então também não adianta eu chegar lá e assim, tipo, vamos lá fazer dancinha no TikTok? Fazer dancinha, pra quê? Você tem que adaptar a linguagem para o formato e para o objetivo do negócio. Então, é entrar em trends que estejam acontecendo, mais vinculado com o próprio negócio. É usar os formatos curtos, porque realmente é o que tem mais consumo hoje em dia. Mas é aproveitar tudo de forma estratégica, vinculado com o planejamento e com o negócio. Eu acho que é basicamente essa linha de raciocínio que as empresas deveriam seguir. De novo, a gente cai no planejamento. Planejamento. Né? Como é a frase? Quanto mais planejamento, menos esforço. Exato, é isso. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né? Vou ter que encerrar hoje o nosso dia. Temos muita coisa para falar ainda. Queria falar de muita coisa aqui com você, mas as baterias já estão arriando. Não as nossas. Não as nossas. Bom, fica com um gostinho de quero mais, né? Foi isso que eu falei no último episódio. Ainda tem muita coisa que eu queria dividir, queria mostrar um pouco do que vocês fazem pra gente no dia a dia, e isso tem a ver muito com o nosso dinamismo, né? A gente tem muitas ideias, agora mesmo a gente está indo para... A gente foi atrás de uma oportunidade de proporcionar algo para as equipes e a gente, vamos começar a incentivar a galera a ir para academia. Vamos lá, pega o Gympass, manda para todo mundo. Então, hoje, todas as pessoas da nossa equipe têm acesso ao Gympass. E no final do ano teve uma movimentação, talvez por conta de Copa também, que a gente brincou e falou, vamos montar uma equipe de corrida? Vamos. Então, já produzimos alguma coisa, já tem roupa pra galera colocar, tem camiseta de corrida já certinho. Mas essa é uma característica muito sua, Ático, e é isso que a gente fala muito de fazer a quatro mãos. Então, assim, ele vai trazendo, putz, a gente queria fazer tal coisa. Beleza, vamos lá, vamos fazer. Então, tem essa troca e é importante também no negócio. A agência traz todo essa visão, comunicação. Como fazer, né? Mas ter esse também, a gente vai se adaptando muito àquele formato do cliente. Então, assim, o Antônio quer lançar a marca da AGE, quer fazer roupa, quer fazer não sei o quê, mas é uma construtora. Tá bom, vamos adaptar aqui para o negócio e a gente traz isso de forma estratégica. A Caterpillar não tem a botinha deles, tem um celular, tem o celular Caterpillar. Esse container aqui também foi uma campanha que a gente lançou, né? Exato. Lembra? Foi um presente de uma lembrança de fim de ano. Mas muito isso, a sua característica. E a gente vai entrando no jogo. Beleza, mas não adianta nada ter ideia, né? Eu fico só viajando, se a gente não se juntar e realizar, não sai o negócio. Não, a gente realiza. Bom, acho que é isso, né? A gente fica muito feliz de conseguir trazer esse bate-papo aqui para vocês. É mais um pedacinho de quem é a Ático, de como a gente roda. Consegui apresentar para vocês agora quem é a Tamires, como o papel de CMO, né? Troca o crachá, tira Dunk, coloca a Ático. Talvez em um momento a gente consiga fazer aí um conteúdo um pouco mais denso e profundo, de fato, do que a gente
faz no dia a dia. Isso daqui não deu 1/3 do que a gente faz, tem muita coisa que acontece. Fora as coisas que não aconteceram, né? Que a gente entende, putz, agora não é o momento, joga para trás e deixa aqui na gaveta. Exato. E para o futuro. Mas eu fico muito feliz. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. E como a gente sempre fala, a gente é mais forte juntos, né? Exato. Casal que empreende junto... Se ferra, brincadeira. Cresce juntos. Obrigado, meu amor. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por ser quem você é. E obrigado por embarcar em todas essas loucuras que a gente cria e bota pra rodar, né? Exato. Acho que a gente faz. No final das contas, no final do dia, a gente faz. O negócio é fazer. Exato. Muito obrigada, meu amor, pelo convite. Até a próxima. Galera, conteúdos, sugestões e temas, só mandar. É isso aí. Acompanha com a gente, curte, se inscreve, comenta e vamos pro próximo.